Oi amores, tudo bem com vocês? Gente, bora para mais um vídeo aqui pro nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que o pessoal tem me pedido bastante, mas por causa da correria eu acabo não gravando, né? E eu nunca fiz esse conteúdo aqui no canal, vai ser a primeira vez. Que é um conteúdo, gente, falando sobre maternidade, né? E paternidade, porque o Onofre está bem aqui atrás de mim. Opa, pessoal, boa tarde. Ele vai participar também e os meninos também irão participar. O que acontece? Muitas meninas no Instagram são mamães novas, né? E algumas também têm filhos da mesma idade que nós aqui de casa. E elas sempre me perguntam, Débora, como foi pra vocês a experiência de ser pais, né? Como foi assim na época dos meninos pequenos e eles crianças e agora na adolescência? Por exemplo, o Thiago já vai fazer 18 anos, gente. O Xande já vai fazer 14. Então a gente queria dividir com vocês, compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência sobre como nós educamos os nossos filhos, como nós falamos com eles sobre temas difíceis, que é sexo, drogas, esse mundo aí da criminalidade, o mundo da pedofilia, como a gente aborda esses assuntos com os meninos e a partir de qual idade a gente começou a conversar com eles sobre esse assunto. E também o que a gente acha sobre começar cedo ou tarde, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre mim, o que eu penso, depois o Onofre vai falar e os meninos também vão falar. Bom, eu como mãe sempre fui muito aberta com os meninos e sou muito a favor das mães serem amigas 100% dos filhos. Eu sempre acreditei que quando a mãe não dá o apoio em casa, os filhos normalmente vão procurar esse tipo de apoio na rua, né? Então eu sempre fui uma mãe que sempre fui muito aberta aos meninos falarem tudo o que eles pensam e tudo o que eles queriam saber. Eu sempre quis ser a primeira a saber, como é que fala assim, as curiosidades da vida, né, com eles. Então, às vezes numa cena de novela ou numa cena de filme, eu sempre aproveitava alguma perguntinha deles para poder entrar no assunto e falar sobre isso. Como foi assim a minha abordagem em relação a drogas, por exemplo? Com os meninos, eu sempre, desde muito pequeno, eu conversava com eles. Por exemplo, aos 7 anos de idade, que quando eles vão pro primeiro ano, né? Algumas crianças vão com 6, mas os meninos aqui de casa, a maioria foram com 7, né? Os nossos filhos foram com 7 anos. Então, com 7 anos, eu já abordei esse fato das drogas, porque hoje em dia as drogas, elas têm chegado nas casas muito cedo, né? Já foi aquela época em que a droga era só para adolescente. Hoje, infelizmente, elas são para crianças também. Então, com 7 anos, eu já ensinava o Alexandre, o Thiago, o Lucas, o Guilherme e a Amanda, quando vinha em casa, o Onofre também sempre conversava com eles e explicando para eles que eles não deveriam aceitar coisas de estranho e tal. Então, desde os 7 anos de idade, foi a faixa de idade assim que a gente escolheu para estar conversando com eles sobre esse tipo de assunto. Por exemplo, sobre pedofilia, gente, desde sempre, desde os 3 anos de idade. Eu sempre ensinei eles a não sentar no colo de estranhos, a não aceitar coisas como brinquedo, como doce de pessoas estranhas, porque infelizmente hoje em dia a gente não pode confiar muitas das vezes nem dentro da nossa própria casa, piorou na rua. Eu, quando era criança, eu passei por situações desse tipo, né? Por isso que eu tenho esse ensinamento para passar para os meus filhos hoje. Eu sempre já contei essa história pro Onofre, já contei na época para minha mãe e sempre uso essa história para alertar as crianças. Quando eu tinha por volta de uns 6 anos, 7 anos, nós brincávamos na rua e tinha um senhor que tinha mais ou menos uns 60 e poucos anos de idade e ele parecia ser muito carinhoso com as crianças, sempre tratando a gente muito bem, carinhosamente, dando doce e tal. Até então a gente não via malícia. Porém a minha mãe, graças a Deus, sempre foi essa mãe igual eu fui, de explicar as coisas, de ensinar, de falar. Então ela sempre me dizia, ó, não vai entrar na casa de estranho, não vai sentar no colo, não vai isso aqui. E eu comecei a perceber que esse estranho, ele começou a chamar a gente pra entrar na casa dele, e ele morava sozinho, né, gente? Pra sentar no colo dele, e aí eu comecei a entender que ali existia uma malícia. Então, como eu sabia que eu passei por isso, eu falei, automaticamente os meus filhos também em algum momento vão passar. Então eu sempre ensinei eles, gente, desde pequenos, a não se sentar no colo das pessoas, a não entrar em casa de pessoas estranhas, a não entrar em carro de pessoas estranhas. Bom, falando de pessoas estranhas, parece ser bem fácil. O problema é quando esse assunto vem para dentro de casa. Como, por exemplo, o caso da menina de 10 anos que aconteceu recentemente, que até me motivou também a fazer esse vídeo, porque ela teve problemas, né, dentro da própria casa. Então, quando é dentro da própria casa, gente, é muito mais complicado, porém dá sim para se evitar. Pelo menos eu acredito nisso, né?
pelo menos tentar evitar, porque eu não sei, né, gente? Nossos filhos, eles ficam na casa dos tios, na casa das tias. Então eu sempre ensino os meus filhos, a mesmo quando são os tios, e até isso vai da pessoa, por exemplo, o Onofre, ele não tem essa mania, esse costume de ficar pegando, né, amor? Em criança. Eu acho que isso vai da pessoa, né? A pessoa mesmo já não gosta. Então os meus irmãos, o irmão do Onofre, os meus sobrinhos, graças a Deus, a nossa família, a gente não teve esse tipo de problema, porque a gente sempre conversou muito abertamente sobre isso. Tanto como com as crianças, como entre nós, né? Entre nós irmãos, entre nós sobrinhos e tal. E agora o Onofre vai falar um pouquinho sobre como foi para ele também abordar essa situação aí como droga para os filhos aí na escola. No caso assim, como droga. Thiaguinho, vem cá. A gente sempre está orientando as Senta aqui perto do pai. crianças, sempre está falando os prós e os contras que a gente vai passar no dia a dia, né? E graças a Deus eles se assimilaram bem, né? Tanto o Alexandre, quanto o Tiago, quanto a Amanda, quanto o Guilherme, quanto o Lucas também, a gente sempre fazia aquela reunião e tá sempre explicando, né? E quanto a esse negócio de sentar no colo, sempre a Débora, minha esposa, sempre abordava com eles, achava que até estranho quando eles chegavam tristes e ela queria saber o que tinha acontecido, se aconteceu alguma coisa, porque ela é meio sistemática nesse sentido assim. Até meio rigorosa, né? E eu acho bonito da parte dela, por quê? Porque a gente tem que pegar logo no início, sempre estar instruindo seus filhos para os prós e os contras da vida, porque o mundo está aí fora, né? Dando oportunidade para o mal e para o bem. E quanto à droga, sempre orientei meus filhos que eu sempre colocava uma posição. Droga não é, já o nome droga já está falando, é uma droga, né? Então já não faz bem tanto para a saúde, tanto profissional, quanto tanto para o seu próprio bem, né? Então a gente sempre conversou, sempre fomos francos nesse sentido. E eu, graças a Deus, eu sempre tive meus filhos muito próximos a mim. E a gente, como tive uma educação de sempre estar se abrindo com meus pais, né? Tanto meu pai e minha mãe, tá tirando dúvida. E eu propus isso daí, ensinamento para os meninos. Também, né? Então sempre a gente podendo estar próximo aos filhos, conversando, porque isso é o maior aliado da gente, é o diálogo, né? É a proximidade com os filhos. Por quê? Porque você estando próximo, você vai mostrar o lado errado quanto o lado bom, né? Então, nesse sentido assim, a minha família, graças a Deus, a gente não teve muitos problemas a nível do nesse mundo. sentido, né? Por quê? Hoje em dia, tanto a internet como traz coisas boas, como ela também traz coisas ruins. E os meninos já assimilando isso desde pequeno, eles já sabem distinguir o que é bom para eles e o que não é, né? Graças a Deus, todos os 5 sempre me deu muita satisfação e também muita, como se diz? Alegria, orgulhoso, né? Dele estar adotando, porque a gente nunca se sabe, né, o dia de amanhã, mas quando a gente pega e passa os problemas, tanto os ruins quanto os bons para os filhos, na realidade você consegue colher bastantes frutos bons, né? Então é isso nesse sentido. E para você, Thiaguinho, como foi assim? Você já teve contato com esse negócio de droga, de criminalidade? Não, em São Paulo? Cadê o Xande? Alexandre? Na verdade não, até hoje, só tem alguns acontecimentos aí que é normal da vida, né? Mas nunca tive contato, nunca usei nem nada. Meu pai sempre nos orientou bastante, conversou bastante com a gente. Então eu sempre fui pela ideia dele, né? O que meu pai falava, você pode fazer isso, então beleza. Vem cá, você filho. pode experimentar isso, então beleza.
Então, tipo, ele sempre nos incentivou a sempre escolher as coisas certas, né? Sempre querer o melhor pra gente, porque em questão de vício, você vai acabar com a sua vida, né? Com esse negócio. Porque tem vários casos aí, principalmente a gente vê na televisão, que o cara vendendo tudo, matando o pai por causa de droga, mano. Isso é muito triste, né? Então meu pai conversou bastante com a gente conversa direto, aí sempre quando a gente vai sair ele fala. Então ele nos aconselha bastante em relação a isso. Você também, Xande? Peraí que eu vou virar aqui um pouquinho, Thiaguinho. Diz. Você já teve alguma experiência assim de alguém de repente te oferecer droga, alguma coisa desse tipo? Nunca. Não? Balas. A mãe sempre orienta, o pai também sempre orienta pra nunca receber nada de estranhos, né? Sempre, quando alguém fala isso, a gente sempre fala não, obrigado e sair de perto. É isso que eu levo pra minha vida e vou levar. Então, crianças, não aceite coisas estranhas. Exatamente. E assim, gente, eu sou bem rígida nesse sentido, porque eu sempre ensinei muito os meus filhos, porque a gente sabe que às vezes é inevitável. Por exemplo, às vezes você tem uma consulta médica, às vezes você tem um imprevisto na vida e você tem que deixar os seus filhos com alguém. Isso é inevitável. Em algum momento da vida você vai ter que deixar o seu filho na mão de uma pessoa estranha. Entre aspas, né? Estranho, de repente um vizinho, um amigo, um colega, um conhecido. Então, nada melhor do que orientar a criança, né? Se você disser para a criança, isso pode, isso não pode, isso é normal, isso não é normal, ela, quando o episódio acontecer, ela já vai entender, né? Que aquilo não é normal. E você sempre se abrir com a criança no sentido dela te contar. Eu sempre fui muito aberta com os meninos. Aqui todos eles me contaram sobre os seus primeiros beijos. O Alexandre me contou quando perdeu o bebê, né, Xande? Tiaguinho também, né, Tiaguinho? Isso é verdade, a gente sempre foi muito aberto em relação a essas coisas. Né, filha? Até hoje, né? Até qualquer plano aí que a gente faz é... A mãe até te zoa, né? É discutido, né? Eu zoo muito ele, gente. Eu sempre Isso é ensinei, verdade. porque tem pais que acham que falar sobre camisinha, por exemplo, com os filhos, meu Deus, eu falar sobre camisinha, que isso, tá lá, que essa palavra não pode. E, gente, é normal, entendeu? Até porque tem criança que acha camisinha na rua e acha que é bexiga. E aí o que acontece? Põe na boca. Não é verdade, Alexandre? Já aconteceu isso? Verdade, Ana. Então eu sempre ensinei, eu mostrei pra ele o que é uma camisinha, que aquilo não é brinquedo, que aquilo não pode abrir e colocar na boca, porque criança é criança. Tô ensinando aqui o pessoal que tá assistindo o vídeo. Então assim, gente, ó, não pode, eu acho que vocês não podem ser aqueles pais burucutu, né? Que o pessoal comenta, não sei como fala aqui, mas em São Paulo é burucutu, né, amor, que fala? Que é aqueles pais fechadão, que o filho vai perguntar ao pai, o que é uma camisinha? E o pai olha pra ele e fala, isso não é pra sua idade. Gente, infelizmente, não era pra ser mesmo, pra idade deles. Mas, se você não ensinar, o vizinho vai ensinar, vizinho, o amigo da escola. Não é verdade, amor? Então, é verdade. é importante você mostrar pro teu filho o que é um preservativo, explicar pra ele. Por exemplo, já foi aquela época das pessoas dizerem, ai mãe, como nasce um bebê? Antigamente a gente inventava toda uma história, mas hoje você não pode chegar na menina de 10, 12 anos e enganar ela. Dizer, ai filha, o bebê vem da cegonha. Não, nem pro teu filho, porque com 14 anos os meninos já estão fazendo o quê, amor? Filhos. Filhos, aí você fica falando que o filho vem da cegonha, o inocente da criança acha que não tá fazendo nada de errado quando vai ter a primeira relação sexual sem preservativo e sem tomar as devidas. Providência. Então você tem que ensinar os seus filhos. É óbvio que isso é uma coisa muito particular de cada família, né? Eu sento com os meus filhos, nós aqui de casa, tanto eu quanto o Onofre. A partir do... O Xande tá com 13. A partir dos 10 anos de idade, a parte sexual, a vida ativa sexual deles, a gente já senta e conversa com eles, o que pode, o que não pode, qual é o tempo certo. Cada família age de uma maneira diferente com os teus filhos, né? A gente respeita, mas eu acho muito importante a gente não deixar de abordar esse tipo de assunto com os filhos dentro de casa, para que você tenha uma família em paz. Muitas pessoas admiram muito a nossa família, todo mundo no Instagram, eu recebo milhares de mensagem, de coraçãozinho, de as pessoas falando, acho muito bonita a forma que vocês criam os meninos e tal. E, gente, não é fácil, né? Mas também não é impossível e nem é tão difícil. Às vezes a gente aqui coloca esse bloqueio. Então, eu acho que a melhor coisa é você ser mesmo amigo. Teve esses tempo atrás, que eu não vou expor as pessoas, mas teve pessoas, amigos mesmo do Alexandre, amigas, e tanto amigas do Thiago também, amigos, né, Thiago? Que falavam o quê em São Paulo? Sobre o quê?
sobre assim, ai, Thiago, eu queria que com a minha mãe, que a sua mãe falasse com a minha mãe para ser assim também, lembra? Isso é verdade, porque a nossa mãe aqui, tipo, ela é bem aberta em relação a tudo, tipo, seja estudo, seja, sei lá, qualquer coisa que qualquer se vocês assunto, né? forem falar, ela vai E o pai dar a também, opinião né? dela. O meu pai também, tipo, eles apoiam muito a gente em relação a tudo, sempre aconselhando. E fala, né? Sempre trazendo, tipo, histórias que eles mesmos viveram pra nos aconselhar, né? Falar, ó, meu filho, eu já passei por isso. E tem certas coisas que a gente tem que, às vezes, até retardar a gente para não acontecer esse tipo de coisa, né? Então, a gente conversa muito com os meninos, porque a gente tem que saber entrar e saber sair de todos os ambientes que a gente esteja, né? E sempre estar respeitando os mais velhos, sempre pegando aqueles ensinamentos bons, colocando em prática, aqueles ruins você já descarta. Então são coisas assim que você no dia a dia vai conseguindo passar para o seu filho, vai ficando mais próximo, mais amigo dele, porque quanto mais próximo, mais amigo dele, você se torna um laço, não tanto como pai, como também um amigo, né? Mesmo. Que ele passa a te procurar para qualquer situação da vida dele. E isso a gente tem essa proximidade com os meninos, com os filhos da gente. Por quê? Porque a gente se sente mais seguro, né? Então... Cuidado de balançar. E eles ficam mais seguros também, e né? eles também acabam vendo uma segurança conosco de falar todos... Que eles passam na rua. Que eles passam e assuntos que eles veem, que tem dúvida, também vem, a gente faz um debate, faz um esclarecimento, tenta passar toda a posição que o mundo pode estar oferecendo para ele aí, perigos, tanto né? de perigo, né? E graças a Deus os meus filhos têm um bom ensinamento e eles são muito responsáveis e educados. Por exemplo, teve meninas, né, amigas do Alexandre, que falam assim, que falaram pra mim, né, na época, há um tempo já. Eu namoro, e eu namoro escondida dos meus pais. E aí eu falei, tá, mas qual é a idade? Por exemplo, meninas na época que tinham, do Alexandre, não, do Thiago, que tinham tipo 13 anos, e aí elas namoravam com rapazes de 20 anos. E aí eu super achava estranho, que eu falei, uma diferença de idade muito grande, né? Uma pessoa de 20 anos pensa diferente de uma pessoa de 13. Então, com certeza, tinha ali uma malícia, né? E aí eu falava, mas por que você não conta pra tua mãe? Você namorar assim escondido é perigoso. E aí ela dizia, nossa, se eu falar com a minha mãe sobre isso, minha mãe me mata, que não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu acho que o perigo, gente, ele tá aí. Ele tá por aí. E quanto mais, não é, Débora, mas você acha que eu deveria aprovar minha filha namorar um rapaz de 20 anos? Não, mas sente com ela e explique pra ela, cara, a diferença de idade é muito grande. Eu sei que na prática, gente, falando parece ser fácil, mas vocês têm que ver que eu também tenho um filho de 18 anos, de 13 anos. A Alexandre também já quis namorar com 13 anos. Com 12, na verdade, porque agora que ele acabou de fazer 13. Com 12 anos ele quis namorar. Igual aconteceu um episódio, por exemplo, em relação a namoro tal, com o Lucas. Ele com 13 anos, mais ou menos, a idade do Alexandre, né? Chegou em casa com uma menina, também da mesma idade que ele. E eu percebi ali que os dois queriam falar comigo, né? Sobre namoro. E os dois sentaram no sofá, eu tratei ela super bem, dei um café pra ela, tal. Dei Todd, né? Porque hoje em dia a moda dos adolescentes é tomar Todd, né, Xandinho? E Nescauzinho, né? Agora que ele parou, mas ele tomava Nescau até esse dia. Aí, o que acontece? Aí eu falei pra eles, falei assim, e aí, vocês querem falar comigo? Aí ele pegou e falou, mãe, eu queria... eu não vou falar o nome, né? Eu vou namorar fulana de tal, e eu queria pedir pra senhora pra gente namorar. Aí, tipo, foi muito engraçado, porque, tipo, a menina vinha em casa e pedia o Lucas pra namoro, né? Mas era super normal, hoje em dia tudo, né, evoluiu. Aí eu peguei e falei pra eles, bom, gente, eu não sou contra vocês namorarem, mas em primeiro lugar me diz o que é namorar pra vocês, né? Porque assim, namorar é o que pra vocês? E aí foi muito engraçado que os dois não sabiam responder o que era namorar, né? Porque realmente o que é namorar, né? E aí eu vou ter que falar rapidinho aqui, mas foi muito engraçado, porque aí depois eu expliquei, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, ó, quando você arrumar o seu primeiro emprego, Lucas, e ela também arrumar o primeiro emprego dela, vocês voltam e começam a namorar. Por quê?
Porque namorar, pra mim, na minha opinião, é sair, né, amor? É Se passear, se divertir. divertir. Não é só ficar. Por que tem as gravidezes precoces, amor? Por causa disso daí. A pessoa começa a namorar Dentro da casa. dentro da casa, é propício, né? O risco é maior, né? Maior. Então, assim, gente, eu não tô aqui falando de família nenhuma. Cada família faz aquilo que achar melhor pra si. Na minha família aconteceu várias gravidezes precoces, né? Eu também corri muito risco de ter ficado grávida precocemente. Mas, como eu lido com os meus filhos, tá? No meu caso, um conselho que eu dou, que eu acho que vale para as mães, tanto de menina como de meninos. Chegar no filho e explicar, falar, filho, o que é namorar pra você? O que você busca com esse menino ou com essa menina? O que você quer? Você tem tanta coisa pra fazer na vida, tem que estudar, tem que ir pro cinema, tem que ir pro shopping, tem que passear. Eu sempre ensino isso pros meus filhos, eles têm uma vida inteira pela frente, né? Não que namorar seja errado, quem não gosta de dar uns beijos na boca, né, amor? Eu ensino eles que sim, eles podem beijar, podem ficar, sabe? Não tem nada a ver, eu sou até julgada porque eu faço isso, tá, gente? Mas é o meu jeito de criar, de educar, e eu acho que é uma forma que dá muito certo. O Alexandre, por exemplo, ele não é desesperado pra namorar, né, amor? Não. Ele não é, ele é super tranquilo. O Thiago também super tranquilo. O Lucas também foi muito tranquilo. Os nossos filhos, em geral, os 5, são muito tranquilos em relação ao namoro. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, explicando pra vocês aí como é um pouquinho da nossa educação com os meninos em relação a drogas, a esse mundo aí da pedofilia, esse mundo aí de namorar, de engravidar, de, sabe, começar a vida sexual, também em relação a isso, sobre quando começar a vida sexual. Conversa com o Alexandre sobre isso, gente. O Alexandre já é quase um homem, né? Não, homem ele sempre foi, né? Ele já é quase um adulto. O Thiago já é um adulto. Então, assim, a gente sempre ensinou eles que a vida sexual, você não pode começar ela de uma forma irresponsável. Você tem sim que usar preservativo. Nós compramos os primeiros preservativos, tanto do Lucas quanto do Thiago. E vamos comprar para o Alexandre quando for o tempo certo, que ainda não é, com certeza. Então, assim, sejam amigos dos seus filhos, sejam parceiros, conversem com eles sobre tudo. Que se você não conversar, alguém na rua vai conversar. E nem sempre vai ter o mesmo carinho e amor que você aí, que é pai, colocou no mundo e faz de tudo por eles, tem por eles, tá bom? Um beijo, termina o vídeo, gente. Um beijo, gente. Compartilhe, deixe seu like e Se inscreve no canal. Se inscreva no era canal. pai? Então, desculpa. Se inscreva no canal e fiquem com Deus. E Até o próximo. eu espero que essas palavras da gente seja sensibilidade para todas as famílias. Exemplo, né? É um exemplo que cada família tem o seu modo de educar. A gente só está se expressando aqui da forma que a gente educa nossos filhos. E que a gente Então, sempre é elogiado por isso, E né? cada pessoa tem o seu dotes e sabe aonde colocar as palavras para os seus filhos estar assimilando. Ouvindo. Tá? Então ficam com Deus Thiago tem que se despedir também. e até breve. Tiaguinho. até final. E aí, galera, um abraço aí pra todo mundo. Se inscreva no canal, deixa o like e segue lá no Instagram, doidão.